A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Bom dia, gente. Bom dia, André. Bom dia, Luiz Bom Caio. dia, Cris. Bom dia, ouvintes. André. Bom dia, gente. Uma luz no coração de vocês. Tá aqui o programa Linguagem do Corpo, toda quarta-feira de manhã com você. Às vezes você fica ouvindo aí pelo YouTube, pegando os programas atrasados, né? Então, assim, demora o quê? 3 dias? Mais ou menos uns 3 dias já está disponível, né? Porque já, né? No site da rádio, tudo. Às vezes eles colocam no YouTube no mesmo dia, dependendo de quem Tem gente gravou. que já está fazendo, assim, overdose da linguagem do corpo. É verdade. É um curso. Se vocês ouvirem pelo YouTube, o YouTube, você vai ter um curso completo de tantas informações, né? E, gente, quantos caminhos, né? Olha que louco. Já pensou? Você já ficou ouvindo a Rádio Mundial de manhã até de noite? Nossa, são tantas, a variedade de coisas. É tanta forma, é tanto caminho. Você encontrou o seu? Não, fala, responde. Levanta a mão, quem encontrou? Não? Olha só, tem gente que encontrou. E tem certeza absoluta que você encontrou? Então vamos lá. Quando a gente encontra o caminho, né? Qual é o caminho? O que é o caminho? Você não pode mais ficar doente. Se você encontrou o caminho, você está mais feliz. Se você encontrou o seu caminho verdadeiro, aquele que você tinha que estar caminhando nesta vida, você não tem por que ficar doente. Partindo do princípio que todas as doenças, sem exceção, são o quê? Mágoas, frustrações, uma vida com baixa qualidade, né? Uma coisa de frustrações, como eu disse, raiva, ciúme, tristeza. Se você ainda tem tudo isso, não adianta ficar rezando. Quem falou que rezar cura? Hã? Sem fé, são só palavras que saem da sua boca. Tem gente que não reza nada, mas tem tanta fé. E a fé, a gente vê na cara da pessoa. Ela tem o semblante gostoso. Toda pessoa que tem fé, ela é alegre, naturalmente alegre. Ela não fica criticando ninguém, ela não sente vontade. Não é que ela está fazendo tipo, que agora ela é boazinha. Ela não sente vontade. O coração, ele está numa outra vibração, né? Ele está numa outra oitava espiritual. Então, para quem encontrou o caminho, seja qual caminho for, pela igreja, pelos espaços holísticos, pelas terapias, pelos psicólogos, se você encontrou você por dentro e se reconectou com o Criador, com o grande arquiteto, com a energia cósmica, com Deus, não importa o que você vai falar. Você com certeza está prosperando financeiramente também. E você não está sendo traído no relacionamento. E você não está traindo também. Então, não é interessante? Todo mundo. Então, agora eu te pergunto, você encontrou o caminho? Ou tá aí mal, os filhos estão fazendo besteira, o marido, a esposa, o pai, a mãe, tá tudo doente, não é? Os vizinhos que ficam aprontando com você. Então, está na hora de você se conhecer. Aquela velha frase, conheça-te a ti mesmo, ela ficou tão comum que as pessoas não têm noção do que é conheça-te a ti mesmo. Você é um ser maravilhoso, complexo, cheio de informações, mas você não tem acesso. A hora que você tiver acesso dentro de você, desde a sua glândula pineal, as mensagens do seu coração, a sua espiritualidade, os amigos espirituais, não é? Aí você vai ficar mais sereno, mais serena e as doenças vão desaparecer. O programa Linguagem do Corpo, muita gente quando pensa que vai encontrar gestos ou só a linguagem do corpo, né, as causas, começa a encontrar o quê? Espiritualidade, psicologia, trabalho emocional, contato com a natureza. Porque não adianta nada um diagnóstico, né? Problema de estômago, claro, é o centralizador.
Toda pessoa que tem problema de estômago, não importa o nome que o médico deu, é uma pessoa que não delega nada. Ela não confia em ninguém, não aceita a ideia de ninguém, porque desde criança ela tem que controlar tudo. Tá, então como é que a gente faz para transformar isso em alegria, desprendimento e delegar? Ela vai ter que se conhecer, ela vai ter que tirar o sentimento de culpa, tirar o sentimento de tristeza e dependência emocional, tirar a dependência de ficar esperando algo do outro. Um elogio, um reconhecimento. Por quê? Porque se você tiver essas coisas, você vai se frustrar e aí você vai querer provar cada vez mais que você é bom, que você é merecedor, que você precisa ser reconhecido pelo que faz. E se não for, vai ficar doente. Então, todas as doenças têm por detrás essa história do seu caráter, das suas expectativas frustradas. E é lá que a gente tem que trabalhar. É lá que nós vamos trabalhar, não é? Limpando o teu coração de todas as exigências que fizeram em cima de você na infância e que fizeram de você. Então, muita gente fala assim, eu não acredito em horóscopo. Então, isso que eu ia te perguntar. Dentro de uma família há uma diversidade de signos, né? Então, o pai é de uma coisa, a mãe é de outra, os filhos vêm de outra, às vezes vêm com o mesmo signo. E é interessante porque cada signo tem uma tendência a ter uma doença. Exatamente. Né? É por isso que você vai iniciar, a partir dessa semana, Exatamente. uma série de palestras específicas, tipo assim, para cada signo. E tem que apresentar documento na recepção, porque só pode entrar aquele porque, signo. Assim, cada signo tem uma determinada tendência, né? Tendência. Então, assim, não vou falar hoje porque é suspense. É claro, né? é claro. Você vai ter que participar quando chegar o seu signo, porque vai ser muito interessante. Legal. Agora, olha só, como né, que a gente estava falando aqui, que a pessoa confunde muito horóscopo com a característica do signo. É verdade. Né? Exatamente porque muitas pessoas de jornal, revista, começaram a criar uma coisa generalizada e às vezes dá certo, a pessoa não sai de casa sem ler aquele horóscopo. Aí não acontece nada daquilo, né? Ou se acontece, acontece com um, não acontece com outro. Porque, gente, se é para fazer um horóscopo, tem que fazer um horóscopo personalizado. É seu, com a sua data de nascimento. O generalizado é no global, é aquele planeta daquele signo. Mas tem muitos que já estão com uma oitava mais elevada, outros com oitava sublimada. Né? Então não acontece mesmo. Agora, signo é uma característica. Os animais, vocês não viram quem já está lendo o meu livro que foi lançado no dia 15? Nossa, ele está sendo um sucesso, os comentários estão sendo assim, fantástico. Se você não leu ainda o meu livro, O Poder dos Gatos na Cura das Doenças, que ele foi lançado no dia 15 de outubro pela Cairo Editora. E aí todas as livrarias já estão com o livro e lá até os animais têm signo. É verdade, né? Eles têm as características próprias deles. É muito interessante. Eu tenho a minha gata de escorpião. É muito engraçado. Aí, peraí, deixa eu só explicar. Tem gente que tá perguntando assim, mas Cris, esse programa não é de linguagem do corpo? Mas não deixa de ser uma linguagem do corpo. Claro! Da onde vocês acham que veio toda a informação do formato do corpo e as características? Veio da antiga astrologia milenar, egípcia, antes dos indianos. Porque o Egito existe há mais de 11 mil anos. Então, quando a gente fala de característica, nós estamos falando de influências magnéticas, geometria sagrada, e que eu agora, na simplicidade, coloquei como linguagem do corpo. O correto é metafísica da saúde, e mesmo assim, você vê que interessante. E a correlação, né? A correlação da psicologia. Porque quando você tem um sentimento, você gera químicas. E partes do seu cérebro reconhece aquilo como uma parte do corpo, que é o símbolo. Cada parte do corpo tem um símbolo. Tanto é que Escorpião, por exemplo, as doenças que ele tem, quando ele está vibrando no negativo, quando ele está carregando emoções negativas, são os órgãos, falei de um, ele está chegando, são os órgãos sexuais, porque ele é regido por esse planeta Marte,
né? E Plutão. Então, o escorpião, quando ele tem muita raiva, muita mágoa, principalmente do sexo oposto, ele acaba tendo dificuldades. O escorpião pôs a orelha na cara. Pôs a orelha na porta. Problemas com os órgãos reprodutores e sexuais, porque este é o ponto fraco. Então, quando um escorpião, por exemplo, começar a ter estes problemas, então, o que é que eu tenho que corrigir na minha conduta? Senão vai toda hora viver tomando remédio. Tem que amenizar o coração, perdoar o sexo oposto e a base de tudo que é papai e mamãe, né? Agora você vê, peixes. O signo de peixes acaba tendo problemas nos pés, não é? Olha mas que interessante. é muito complexo, né? É muito longo as coisas. É, eu sei, mas, por exemplo, porque claro que agora não tem como eu dar a palestra, né? Amanhã, por exemplo, vai ser a palestra só para arianos. É, só para quem nasceu no signo de Áries. Só hein, gente? arianos, o grande guerreiro. E às vezes os arianos quebram a cara porque as pessoas não entendem eles. E o que eu vou explicar vai ser uma palestra bastante interessante, porque ele vai perceber realmente o poder dele. O avante, o pioneiro, mas como é que ele tem que agir com todo esse poder dele? Que ele sabe o que fazer. O ariano, ele vai quebrar a cara, mas ele não vai querer conselhos. Por isso que eu não darei conselhos. Por isso que você vai mostrar o seu poder amanhã. Então, amanhã... Escutou, arianos? Amanhã é uma palestra só para os nascidos. Cadê a data aqui, ó? De 21 de março a 20 de abril. É isso aí, ó. Se você nasceu a partir do dia 21 de março a 20 de abril, amanhã a palestra é só para você. E não adianta você ir lá e falar assim, olha, eu tô representando o meu parceiro, a minha ariano. Não, não pode. Sabe por quê? Porque eu vou dar uma meditação e a meditação é específica para aquele signo. É para proteger o chakra daquele signo. Então não adianta uma outra pessoa de outro signo participar dessa palestra, porque tudo bem, ela vai pegar informação, mas na meditação final não vai servir para ela. Amanhã, a meditação e as informações serão apenas para todos os signos de Áries. Todos os nascidos, nascidos no signo de Áries. Não é? Então, mas Cris, o que vai me ajudar eu saber sobre o signo? Muita gente não tem ideia que arruma treta com as pessoas. Por exemplo, o signo de Câncer. Ele se magoa tanto, ele é tão emocional, ele é tão emotivo, que outras pessoas de outros signos mais fortes, não que Câncer não seja forte, mas que os outros signos que são menos emotivos, eles acabam se afastando das pessoas da água, de Peixes, Câncer e Escorpião, que precisam aprender a ser mais fortes, precisam aprender a conversar, sem levar para o lado pessoal. Então, é claro que existem as características, sim. Uma moça me pergunta assim, Lu, Cris, eu não entendo, eu sou do signo de Touro, e a minha prima também é signo de Touro, e nós somos tão diferentes, nem parece que a gente é do mesmo signo. Claro, porque a gente não olha só o signo solar, tem só um o dia que nasceu. Tem o horário que nasceu, o ascendente. Mas a base de Touro continua a mesma. Qual é a base de todos os taurinos? Mesmo que seja, por exemplo, um taurino alegre, um taurino fechado, um taurino bravo. A base deles é o trabalho forte. É aquela coisa do pé no chão, que mesmo quando dá umas viajadas aí de cabeça, ele é sempre extremamente duro contra ele mesmo. E essa é a base do taurino. Então, cada semana que eu fizer a palestra para o signo específico, você vai aprender tudo sobre você mesmo. Que nem amanhã, todos os arianos que participarem da palestra e da meditação específica para o signo de Áries, vai aprender tudo sobre si mesmo. Até aquilo que ele achava que sabia, mas tem muito mais sobre o seu poder. Que é isso que eu vou querer levantar as pessoas. E como o Lu falou, já pensou numa família que tem todo... Eu fui criada, por exemplo, eu sou de Aquário, né? Eu sou de Aquário com ascendente em Áries. Para quem estava querendo saber, já sabe. E meu pai é de Câncer, minha mãe de Câncer, meu irmão de Escorpião.
Imagina o que eu fiz eles sofrerem, imagina o que eles fizeram eu sofrer. Em casa Por não conseguir entender. Então, em casa, meu pai era taurino, minha mãe escorpiniana, eu, leão, tenho uma irmã de câncer, uma de Áries E a outra de touro. e a outra de touro também. Então, nossa, você viu a diversidade? Pois é. As diferenças de cabeça. Mas com certeza, quem com certeza deve ter cuidado de você foi a de câncer. Sim, que Não foi a é? minha irmã mais velha. É, a de câncer é a mãezona. É mesmo que elas sejam bravas, os cancerianos e tal, que não tem nada a ver, dona de casa, nada, mas eles têm um sentimento tão profundo pelo ser humano que eles não abandonam nunca. Não que a minha mãe não me deu atenção, muito pelo contrário. É, mas ela tinha muita coisa pra Ela cuidar. tinha muita coisa. Mas a minha irmã mais velha, que é de câncer. É de câncer. Nossa, ela era a minha mãe. E aqui cuidava. Ela que cuidava. Agora que te dava bronca não era de touro, não? Interessante. Então, gente, como é que a gente faz para viver em paz dentro de casa? Como é que a gente faz para ter harmonia na família, mas no relacionamento amoroso? Tem muita gente que fala, Cris, aquário com câncer dá certo? Depende do mapa todo. Porque às vezes esse de aquário pode ter uma lua em água, aí combina com aquela água. Porque se aquele aquário, ele é todo aquário, ou ele tem fogo no signo dele, no ascendente, na lua tal, vai ser meio difícil ele aceitar a lentidão, aquela coisa dos choros, das grandes explicações e lamúrias do signo da água. E um signo da água tem que aguentar o outro, né? E é interessante que quando tem casamento signo da água, peixes com escorpião ou peixes com câncer, eles brigam tanto, mas eles se amam tanto. Tem os dois extremos, né? Eles são tudo dramáticos. E um signo do fogo, Leão, Sagitário e Áries, se ficar assistindo a briga do casal da água, vai falar, eles estão brigando por quê? O que é aquilo? Mas o que é aquilo? Aí quando eles contam o motivo, o signo de fogo sai rindo e fala... Só por isso? É engraçado isso, né? O signo de Áries, então, ele olha pra tua cara e passa reto. Aí você fala, ué, mas por quê? Você não vai cumprimentar aquela pessoa, você fala pro Áries, né? O Áries fala, mas a gente já se viu. Né? Porque não é? Olha lá, o André é Áries. O Áries não quer perder tempo com frescuras, com hipocrisias, com mentirinhas, com tipo, né? Eles passam reto, aí pisa no pé da gente, aí a gente fala, pô, você pisou no meu pé. O Áries fala, você que pôs o pé embaixo do meu. Chega a ser engraçado, divertido. É verdade. Não é? Então, assim... uma vez um astrólogo muito querido, o Márcio Cassoni... O Márcio sumiu ele, né? Ele deve estar por aí, arrasando, né? Porque ele é espetacular. Ele disse para mim assim, Cris, você não tem quase água no seu mapa. Você precisava lidar um pouco mais com a terra, com as plantas, com as crianças, para poder compensar o signo de câncer que você não tem no seu mapa direito, né? Aí eu falei, mas eu já tenho pai e mãe de câncer. Por isso que há as compensações. Não estranhe, ninguém nasce pela barriga errada. Existem compensações. Por que será que a gente nasce numa família em que o outro é frio demais, o outro é briguento demais, o outro é chorão demais, o outro é corajoso, o outro é covarde? Porque misturando tudo isso, volta ao equilíbrio. E isso se todo mundo se respeitar, se escutar, olhar com todo sentimento a razão do outro. Porque não adianta você bater de frente com o signo de peixes, por exemplo. Você começa, você aponta o dedo na primeira conversa, na primeira frase, ele já fecha o tempo. E não tem mais continuação. Então por quê? Porque ele não consegue. Ele é frágil. Ou ele está tão cego de si mesmo ainda que ele não consegue perceber que o outro está magoado pelo que ele fez, está magoado pelo que ele falou, né? Quando a pessoa está mais evoluída, que ela já está mais espiritualizada, é claro que vai vibrar na frequência mais alta do próprio signo. Isso é interessante. Quantas doenças desaparecem quando a pessoa começa a entender
que ela vibrava do lado negativo do signo dela e agora ela está vibrando do lado positivo. Ó, o meu signo, por exemplo, de Aquário, o lado negativo, ele é vingativo, ele é frio, ele não consegue esquecer nada, ele não perdoa nada, o lado ruim de Aquário. E ele não segue regras, ele é contra tudo, é dono da verdade. É duro lidar com o meu signo. E quando já vai pro lado positivo, que quebrou a cara que nem eu, né? Na vida. E que você começa a dar uma melhoradinha. Você começa, assim, a se doar mais. Você começa a escutar mais a razão do outro. Eu consigo hoje escutar o signo da água. Antes eu não perdia tempo em escutar o signo da água. Começava enrolação, eu falava, fui. Hoje, eu começo a ter mais sentimento, porque eu estou aprendendo com o signo da água a ter mais carinho, a ter mais ternura em escutar as pessoas. Portanto, não fique brigando com as pessoas pelo comportamento que elas têm. Descubra qual é o signo. Eu sei que muita gente não acredita, infelizmente. Mas vamos lá para a agenda. Então, como eu falei, a Cris vai iniciar agora, a partir de amanhã, uma série de palestras voltadas... Não, já teve a outra, né? Já teve a de peixes, agora essa daqui é de Áries. É verdade. Porque o mapa... porque você começou ao contrário, você começou pelo peixe. Mas aí que tá, essa é... O cristão, ele começa a contar o ano, né, em Áries. Ele começa a contar desse jeito. Mas não é assim. Se conta em março, não é 20 de março que tem a mudança do ano? Né? Então começou com peixes, agora vai Áries e depois touro. Então vamos lá. Amanhã, né, a palestra especial somente para as pessoas do signo de Áries, nascidas do dia 21 de março a 20 de abril. Os arianos e as arianas aumentarão o seu poder de conquistas, né? Conhecendo a si mesmo, a sua força verdadeira, que vai ser explicada tudo nessa palestra. Também haverá uma meditação exclusiva, específica para os nascidos nesses signos, porque eles são regidos pelo planeta Marte. Exatamente. Então vai ser uma coisa bem específica para ele, e nessa meditação, assim, vai dar uma sensação de segurança, tranquilidade, para ele poder ter o pé no chão e os desafios da vida. Quando eu dou a meditação geral, que vai todos os signos, né? Todas as personalidades estão lá. O que acontece? O signo de Áries, às vezes, fica meio nervoso, porque para ele tem que ser uma meditação diferenciada. E quando ele está numa meditação igual de todo mundo, ele fica assim, mas é para ver o quê? Né? Então vai ser uma específica para Áries. Isso, então, e vai ser com a Cris, tá, gente? Não é com nenhum astrólogo famoso por aí, não. Não. É com a Cris. É porque é a linguagem do corpo dentro do signo. Do signo e da astrologia. E depois, no dia 14, sábado, a Cris estará dando um curso Beleza e Saúde pela Linguagem do Corpo, só para mulheres. Mulherada, lá na vamos Escola acabar. Santista de Astrologia. Acabar com lá as do doenças. nosso amigo irmão Jorge Isso. e a Márcia, lá em Santos, na Escola Santista de Astrologia. Mulherada, você quer saber por que teu braço tá gordão? Por que quando você dá tchau, chacoalha tudo? Sabe? Você quer saber por que tem aquela gordurinha entre as pernas? Bumbum caído, peito não sei o quê, celulite. Eu não vou dar o telefone de Santos, porque vai ter outros lugares, as pessoas podem se confundir. Então eles pegam pelo site depois. Site, tá e bom. no dia 15, no domingo, a Cris dará um curso de Linguagem do Corpo, Como Ser Feliz no Amor e o Caminho para a Prosperidade Financeira em Bragança Paulista, lá na nossa querida amiga Rosi. Gente, esse curso vai abordar como você vai entender melhor os relacionamentos, como atrair um relacionamento melhor, por que você não dá certo no amor, por que tem ciúme, por que é traído, e o dinheiro. Por que o dinheiro não vem? Ou quando vem, vai embora? Ou você não consegue emprego? Então, pela linguagem do corpo, pelas leis do universo também, eu vou explicar quais são os caminhos pela linguagem do corpo que você vai ser feliz no amor e também ter estabilidade financeira. Então, e na outra semana, no dia 16, né, na segunda-feira, a Cris vai dar uma palestra do já famoso livro O Poder dos Gatos na Cura das Doenças. Boa. Lá em Mogi das Cruzes, na ABCCAT. Essa palestra é uma palestra beneficente e o ingresso é 2 quilos de alimento não perecível, ou 2 litros de leite. Pensei que é era necessário 1 quilo só. O leite, ou... Mas é leite especial? Não, é leite comum, mas o que eles precisam também é daquele sustagem, né? Porque são pessoas que necessitam... de sustagem que vende em farmácia. Isso, que necessitam de atendimentos especiais. Tá. É beneficente, você tem que levar esses alimentos, né? Ou leite ou sustagem.
E lá a Cris vai fazer uma noite de autógrafo o Livro dos Gatos, para quem não conseguiu, não participou no dia 15 passado. Eu sempre levo todos os meus livros, e né, agora de dos linguagem. gatos também vão estar disponíveis Isso. lá. Mas se você pensa assim, eu não quero assistir palestra, vai pelo menos para levar o alimento, para ajudar a ABCCAT com o pessoal do câncer. Lá tá? em Mogi das Cruzes, tá? Isso. Mais informações, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. Lá em programação você verá a agenda e tem todos esses eventos que eu acabei de falar, tanto no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, que fica lá na Vila Mariana, ou os eventos que são feitos fora, em outros bairros ou cidades e estados. Praticamente todos os finais de semana nós viajamos para outros estados. No final do ano agora tem Bahia, Itabuna, Nossa, Salvador. muito lugar, gente. Tem muita Maravilhoso. coisa. Gente, tem Floripa, tem Joinville. tá cheio, graças a Deus. Olha, 5082 2822. Eu não anotei. 5082 2822 anotei. ou linguagemdocorpo.com.br. Vocês terão todos os telefones para entrarem em contato com os lugares que a gente vai dar palestra lá, tá bom, gente? Espero você amanhã, Ariano, poderoso! Vamos lá, um beijo no seu coração, muito obrigada e paz profunda. Tchau. A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Bom dia, gente. Bom dia, André. Bom dia, Luiz Bom Caio. dia, Cris. Bom dia, ouvintes. André. Bom dia, gente. Uma luz no coração de vocês. Tá aqui o programa Linguagem do Corpo, toda quarta-feira de manhã com você. Às vezes você fica ouvindo aí pelo YouTube, pegando os programas atrasados, né? Então, assim, demora o quê? 3 dias? Mais ou menos uns 3 dias já está disponível, né? Porque já, né? No site da rádio, tudo. Às vezes eles colocam no YouTube no mesmo dia, dependendo de quem Tem gente gravou. Que já está fazendo, assim, overdose da linguagem do corpo. É verdade. É um curso. Se vocês ouvirem pelo YouTube, o YouTube você vai ter um curso completo de tantas informações, né? E, gente, quantos caminhos, né? Olha que louco. Já pensou? Você já ficou ouvindo a Rádio Mundial de manhã até de noite? Nossa, são tantas, a variedade de coisas. É tanta forma, é tanto caminho. Você encontrou o seu? Não, fala, responde. Levanta a mão, quem encontrou? Não? Olha só, tem gente que encontrou. E tem certeza absoluta que você encontrou? Então vamos lá. Quando a gente encontra o caminho, né? Qual é o caminho? O que é o caminho? Você não pode mais ficar doente. Se você encontrou o caminho, você está mais feliz. Se você encontrou o seu caminho verdadeiro, aquele que você tinha que estar caminhando nesta vida, você não tem por que ficar doente. Partindo do princípio que todas as doenças, sem exceção, são o quê? Mágoas, frustrações, uma vida com baixa qualidade, né? Uma coisa de frustrações, como eu disse, raiva, ciúme, tristeza. Se você ainda tem tudo isso, não adianta ficar rezando. Quem falou que rezar cura? Hã? Sem fé, são só palavras que saem da sua boca. Tem gente que não reza nada, mas tem tanta fé. E a fé, a gente vê na cara da pessoa. Ela tem o semblante gostoso. Toda pessoa que tem fé, ela é alegre, naturalmente alegre. Ela não fica criticando ninguém. Ela não sente vontade. Não é que ela está fazendo tipo, que agora ela é boazinha. Ela não sente vontade. O coração, ele está numa outra vibração, né? Ele está numa outra oitava espiritual. Então, para quem encontrou o caminho, seja qual caminho for,
pela igreja, pelos espaços holísticos, pelas terapias, pelos psicólogos, se você encontrou você por dentro e se reconectou com o Criador, com o grande arquiteto, com a energia cósmica, com Deus, não importa o que você vai falar. Você com certeza está prosperando financeiramente também. E você não está sendo traído no relacionamento. E você não está traindo também. Então, não é interessante? Todo mundo. Então, agora eu te pergunto, você encontrou o caminho? Ou tá aí mal, os filhos estão fazendo besteira, o marido, a esposa, o pai, a mãe, tá tudo doente, não é? Os vizinhos que ficam aprontando com você. Então, está na hora de você se conhecer. Aquela velha frase, conheça-te a ti mesmo, ela ficou tão comum que as pessoas não têm noção do que é conheça-te a ti mesmo. Você é um ser maravilhoso, complexo, cheio de informações, mas você não tem acesso. A hora que você tiver acesso dentro de você, desde a sua glândula pineal, as mensagens do seu coração, a sua espiritualidade, os amigos espirituais, não é? Aí você vai ficar mais sereno, mais serena e as doenças vão desaparecer. O programa Linguagem do Corpo, muita gente quando pensa que vai encontrar gestos ou só a linguagem do corpo, né, as causas, começa a encontrar o quê? Espiritualidade, psicologia, trabalho emocional, contato com a natureza. Porque não adianta nada um diagnóstico, né? Problema de estômago, claro, é o centralizador. Toda pessoa que tem problema de estômago, não importa o nome que o médico deu, é uma pessoa que não delega nada. Ela não confia em ninguém, não aceita a ideia de ninguém, porque desde criança ela tem que controlar tudo. Tá, então como é que a gente faz para transformar isso em alegria, desprendimento e delegar? Ela vai ter que se conhecer. Ela vai ter que tirar o sentimento de culpa, tirar o sentimento de tristeza e dependência emocional, tirar a dependência de ficar esperando algo do outro, um elogio, um reconhecimento. Por quê? Porque se você tiver essas coisas, você vai se frustrar e aí você vai querer provar cada vez mais que você é bom, que você é merecedor, que você precisa ser reconhecido pelo que faz. E se não for, vai ficar doente. Então, todas as doenças têm por detrás essa história do seu caráter, das suas expectativas frustradas. E é lá que a gente tem que trabalhar. É lá que nós vamos trabalhar, não é? Limpando o teu coração de todas as exigências que fizeram em cima de você na infância e que fizeram de você. Então, muita gente fala assim, eu não acredito em horóscopo. Então, isso que eu ia te perguntar. Dentro de uma família há uma diversidade de signos, né? Então, o pai é de uma coisa, a mãe é de outra, os filhos vêm de outra, às vezes vêm com o mesmo signo. E é interessante porque cada signo tem uma tendência a ter uma doença. Exatamente. Né? É por isso que você vai iniciar, a partir dessa semana, exatamente, uma série de palestras específicas, tipo assim, para cada signo. E tem que apresentar documento na recepção, porque só pode entrar aquele porque, signo. Porque assim, cada signo tem uma determinada tendência, né? Tendência. Então assim, não vou falar hoje porque é suspense. É claro, né? é claro. Você vai ter que participar quando chegar o seu signo, porque vai ser muito interessante. Legal. Agora, olha só, como né, que a gente estava falando aqui, que a pessoa confunde muito horóscopo com a característica do signo. É verdade. Né? Exatamente porque muitas pessoas de jornal, revista, começaram a criar uma coisa generalizada e às vezes dá certo, a pessoa não sai de casa sem ler aquele horóscopo. Aí não acontece nada aquilo, né? Ou se acontece, acontece com um, não acontece com outro. Porque, gente, se é para fazer um horóscopo, tem que fazer um horóscopo personalizado. É seu, com a sua data de nascimento. O generalizado é no global, é aquele planeta daquele signo. Mas tem muitos que já estão com uma oitava mais elevada, outros com oitava sublimada. Né? Então não acontece mesmo. Agora, signo é uma característica.
Os animais, vocês não viram quem já está lendo o meu nosso livro livro, que foi lançado no dia 15? Nossa, está sendo um sucesso, os comentários estão sendo impressionante. assim, fantástico. Se você não leu ainda o meu livro, o poder dos gatos na cura das doenças, que ele foi lançado no dia 15 de outubro pela Cairo Editora. E aí todas as livrarias já estão com o livro e lá até os animais têm signo. É verdade, né? Não Eles é? têm as características próprias. Ele é tão emotivo que outras pessoas de outros signos mais fortes, não que Câncer não seja forte, mas que os outros signos que são menos emotivos, eles acabam se afastando das pessoas da água, de Peixes, Câncer e Escorpião, que precisam aprender a ser mais fortes, precisam aprender a conversar sem levar para o lado pessoal. Então, é claro que existem as características, sim. Uma moça me pergunta assim, Lu, Cris, eu não entendo, eu sou do signo de Touro, e a minha prima também é signo de Touro, e nós somos tão diferentes, nem parece que a gente é do mesmo signo. Claro, porque a gente não olha só o signo solar, tem só um o dia que ascendente, nasceu. tem vários Tem aspectos, tem o horário que nasceu, o ascendente. Mas a base de Touro continua a mesma. Qual é a base de todos os taurinos? Mesmo que seja, por exemplo, um taurino alegre, um taurino fechado, um taurino bravo. A base deles é o trabalho forte. É aquela coisa do pé no chão, que mesmo quando dá umas viajadas aí de cabeça, ele é sempre extremamente duro contra ele mesmo. E essa é a base do taurino. Então, cada semana que eu fizer a palestra para o signo específico, você vai aprender tudo sobre você mesmo. Que nem amanhã, todos os arianos que participarem da palestra e da meditação específica para o signo de Áries, vai aprender tudo sobre si mesmo. Até aquilo que ele achava que sabia, mas tem muito mais sobre o seu poder. Que é isso que eu vou querer levantar as pessoas. E como o Lu falou, já pensou numa família que tem todo... Eu fui criada, por exemplo, eu sou de Aquário, né? Eu sou de Aquário com ascendente em Áries. Para quem estava querendo saber, já sabe. E meu pai é de Câncer, minha mãe de Câncer, meu irmão de Escorpião. Imagina o que eu fiz eles sofrerem, imagina o que eles fizeram eu sofrer. Em casa por não conseguir entender. Então, em casa meu pai era taurino, minha mãe escorpiniana, eu leão, eu tenho uma irmã de Câncer, uma de Áries. E a outra de Touro. E a outra de Touro também. Então, nossa, você viu a diversidade? Pois é. As diferenças de cabeça. Mas com certeza, quem com certeza deve ter cuidado de você foi a de Câncer. Sim, não foi é? a minha irmã mais velha. A de Câncer é a mãezona. É mesmo que elas sejam bravas, os cancerianos tal, que não tem nada a ver, dona de casa, nada, mas eles têm um sentimento tão profundo pelo ser humano que eles não abandonam nunca. Não que a minha mãe não me deu atenção, muito pelo contrário. Mas ela tinha muita coisa pra cuidar. Ela tinha muita coisa. Mas a minha irmã mais velha, que é de Câncer. É de Câncer. Nossa, ela era a minha mãe. E aqui cuidava. Ela que cuidava. Agora que te dava bronca não era de Touro, não? Interessante. Então, gente, como é que a gente faz para viver em paz dentro de casa? Como é que a gente faz para ter harmonia na família, mas no relacionamento amoroso? Tem muita gente que fala, Cris, Aquário com Câncer dá certo? Depende do mapa todo. Porque às vezes esse de Aquário pode ter uma lua em água, aí combina com aquela água. Porque se aquele Aquário, ele é todo Aquário, ou ele tem fogo no signo dele, no ascendente, na lua tal, vai ser meio difícil ele aceitar a lentidão, aquela coisa dos choros, das grandes explicações e lamúrias do signo da água. E um signo da água tem que aguentar o outro, né? E é interessante que quando tem casamento signo da água, Peixes com Escorpião, ou Peixes com Câncer, eles brigam tanto, mas eles se amam tanto. Tem os dois extremos, né? Eles são tudo dramáticos. E um signo do fogo, Leão, Sagitário e Áries, se ficar assistindo a briga do casal da água, vai falar, eles estão brigando por quê? O que é aquilo? Mas o que é aquilo? Aí quando eles contam o motivo, o signo de fogo sai rindo e fala... Só por isso? É engraçado isso, né? O signo de Áries, então,
Ele olha pra tua cara e passa reto. Aí você fala, ué, mas por quê? Você não vai cumprimentar aquela pessoa, você fala pro Ares, né? O Ares fala, mas a gente já se viu. Né? Porque não é? Olha lá, o André é Ares. O Ares não quer perder tempo com frescuras, com hipocrisias, com mentirinhas, com tipo, né? Eles passam reto, aí pisa no pé da gente, aí a gente fala, pô, você pisou no meu pé. O Ares fala, você que pôs o pé embaixo do meu. Chega a ser engraçado, divertido, É verdade. não é? Então, assim, uma vez um astrólogo muito querido, o Márcio Cassoni... O Márcio assumiu ele, né? Ele deve estar por aí, arrasando, né? Porque ele é espetacular. Ele disse para mim assim, Cris, você não tem quase água no seu mapa. Você precisava lidar um pouco mais com a terra, com as plantas, com as crianças, para poder compensar o signo de câncer que você não tem no seu mapa direito, né? Aí eu falei, mas eu já tenho pai e mãe de câncer. Por isso que há as compensações. Não estranhe, ninguém nasce pela barriga errada. Existem compensações. Por que será que a gente nasce numa família em que o outro é frio demais, o outro é briguento demais, o outro é chorão demais, o outro é corajoso, o outro é covarde? Porque misturando tudo isso, volta o equilíbrio. E isso se todo mundo se respeitar, se escutar, olhar com todo sentimento a razão do outro. Porque não adianta você bater de frente com o signo de peixes, por exemplo. Você começa, você aponta o dedo na primeira conversa, na primeira frase, ele já fecha o tempo. E não tem mais continuação. Então por quê? Porque ele não consegue. Ele é frágil. Ou ele está tão cego de si mesmo ainda que ele não consegue perceber que o outro está magoado pelo que ele fez, está magoado pelo que ele falou, né? Quando a pessoa está mais evoluída, que ela já está mais espiritualizada, é claro que vai vibrar na frequência mais alta do próprio signo. Isso é interessante. Quantas doenças desaparecem quando a pessoa começa a entender que ela vibrava do lado negativo do signo dela e agora ela está vibrando do lado positivo. Ó, o meu signo, por exemplo, de Aquário, o lado negativo, ele é vingativo, ele é frio, ele não consegue esquecer nada, ele não perdoa nada, o lado ruim de Aquário. E ele não segue regras, ele é contra tudo, é dono da verdade. É duro lidar com o meu signo. E quando já vai para o lado positivo, que quebrou a cara que nem eu, né? Na vida. E que você começa a dar uma melhoradinha. Você começa, assim, a se doar mais. Você começa a escutar mais a razão do outro. Eu consigo hoje escutar o signo da água. Antes eu não perdia tempo em escutar o signo da água. Começava enrolação, eu falava, fui. Hoje, eu começo a ter mais sentimento, porque eu estou aprendendo com o signo da água a ter mais carinho, a ter mais ternura em escutar as pessoas. Portanto, não fique brigando com as pessoas pelo comportamento que elas têm. Descubra qual é o signo. Eu sei que muita gente não acredita, infelizmente. Mas vamos lá para a agenda. Então, como eu falei, a Cris vai iniciar agora, a partir de amanhã, uma série de palestras voltadas... Não, já teve a outra, né? Já teve a de peixes, agora essa daqui é de Áries. É verdade. Porque o mapa... porque você começou ao contrário, você começou por peixes. Mas aí que tá, essa é... O cristão, ele começa a contar o ano, né, em Áries. Ele começa a contar desse jeito. Mas não é assim. Se conta em março, não é 20 de março que tem a mudança do ano? Né? Então começou com peixes, agora vai Áries e depois touro. Então vamos lá. Amanhã, né, a palestra especial somente para as pessoas dos pés deles. É muito interessante. Eu tenho a minha gata de escorpião, é muito engraçado. Aí, peraí, deixa eu só explicar. Tem gente que tá perguntando assim, mas Cris, esse programa não é de linguagem do corpo? Mas não deixa de ser uma linguagem do corpo. Claro! Da onde vocês acham que veio toda a informação do formato do corpo e as características? Veio da antiga astrologia milenar, egípcia, antes dos indianos, porque o Egito existe há mais de 11 mil anos. Então, quando a gente fala de característica, nós estamos falando de influências magnéticas, geometria sagrada, e que eu agora, na simplicidade, coloquei como linguagem do corpo.
O correto é metafísica da saúde. E mesmo assim, você vê que interessante. E a correlação, né? A correlação da psicologia. Porque quando você tem um sentimento, você gera químicas. E partes do seu cérebro reconhece aquilo como uma parte do corpo, que é o símbolo. Cada parte do corpo tem um símbolo. Tanto é que Escorpião, por exemplo, as doenças que ele tem, quando ele está vibrando no negativo, quando ele está carregando emoções negativas, são os órgãos, falei de um, ele está chegando, são os órgãos sexuais, porque ele é regido por esse planeta Marte, né, e Plutão. Então o Escorpião, quando ele tem muita raiva, muita mágoa, principalmente do sexo oposto, ele acaba tendo dificuldades. O Escorpião pôs a orelha na cara. Pôs a orelha na porta. Problemas com os órgãos reprodutores e sexuais, porque este é o ponto fraco. Então, quando o Escorpião, por exemplo, começar a ter estes problemas, então, o que é que eu tenho que corrigir na minha conduta? Senão vai toda hora viver tomando remédio. Tem que amenizar o coração, perdoar o sexo oposto e a base de tudo que é papai e mamãe, né? Agora você vê, peixes. O signo de peixes acaba tendo problemas nos pés, não é? Olha mas que interessante. é muito complexo, né? É muito longo as coisas. É, eu sei, mas, por exemplo, porque claro que agora não tem como eu dar a palestra, né? Amanhã, por exemplo, vai ser a palestra só para arianos. É, só para quem nasceu no signo de Áries. Só hein, gente? arianos, o grande guerreiro. E às vezes os arianos quebram a cara porque as pessoas não entendem eles. E o que eu vou explicar vai ser uma palestra bastante interessante, porque ele vai perceber realmente o poder dele. O avante, o pioneiro, mas como é que ele tem que agir com todo esse poder dele? Que ele sabe o que fazer. O ariano, ele vai quebrar a cara, mas ele não vai querer conselhos. Por isso que eu não darei conselhos. Por isso que você vai mostrar o seu poder amanhã. Então, amanhã... Escutou, arianos? Amanhã é uma palestra só para os nascidos. Cadê a data aqui, ó? De 21 de março a 20 de abril. É isso aí, ó. Se você nasceu a partir do dia 21 de março a 20 de abril, amanhã a palestra é só para você. E não adianta você ir lá e falar assim, olha, eu tô representando o meu parceiro, a minha parceira. Não, não pode. Sabe por quê? Porque eu vou dar uma meditação e a meditação é específica para aquele signo. É para proteger o chakra daquele signo. Então não adianta uma outra pessoa de outro signo participar dessa palestra, porque tudo bem, ela vai pegar informação, mas na meditação final não vai servir para ela. Amanhã, a meditação e as informações serão apenas para todos os signos de Áries. Todos os nascidos, nascidos no signo de Áries. Não é? Então, mas Cris, o que vai me ajudar eu saber sobre o signo? Muita gente não tem ideia que arruma treta com as pessoas. Por exemplo, o signo de Câncer. Ele se magoa tanto, ele é tão emocional,